Fox Sports Rádio. Agora nós vamos ouvir, hoje é dia de Atlético Mineiro e Corinthians. Eu gosto do Jô, hein? Eu gosto do Jô. Todos nós gostamos. Sempre defendi. Jô Seleção, hein? Hashtag aí. Eu sempre defendi Jô Seleção. Eu sempre defendi o Jô. Tem essa? Mano, eu discutia comigo, eu falei, vai jogar, jogou, mas não é esse problema. Ô Jô, aqui não vai comemorar. Pisou. Pô, vamos ouvir o Jô aí. Mano, libera o Rabiot aí, mano. Existem duas situações numa ocasião dessa, né? Que o meu modo de pensar. Eu joguei no Atlético 3 anos, né? E eu estou indo jogar em Belo Horizonte, diante da torcida do Atlético Mineiro. Se eu fizer o gol, eu não vou comemorar por respeito à torcida. Eu já estou fazendo o meu papel de fazer o gol na minha equipe, já ajudando a minha equipe. Agora, se tivesse aqui na Arena Corinthians, eu iria comemorar em respeito à torcida do Corinthians. Mas eu estou diante dos torcedores que me abraçaram, me respeitaram, me acolheram muito bem. Então eu não vou comemorar se eu fizer o gol. Por respeito à entidade atlética e aos torcedores. Mas se fosse aqui na Arena Corinthians, com certeza, se no retorno eu fizer um gol, eu vou comemorar com a torcida, eu vou festejar, porque eu estou diante dos torcedores e, mais uma vez, estando com a camiseta do Corinthians. Né? A comemoração é um modo de você extravasar ali, mas você está contra uma equipe, diante de uma torcida que durante 3 anos colocou comida no meu prato, que me deu um apoio, então eu não posso fazer com que isso torne rivalidade. Eu tenho uma gratidão muito grande, então só de estar fazendo um gol já vou estar fazendo a minha parte profissional e ajudando as cores do Corinthians. O Mano tá indignado com essa história aí. Peraí, vamos começar pelo mais psycho do programa. Concentrado. Pascoal, não sei se você está sabendo, hoje tem Corinthians e Atlético. Opa! Neymar tá indo pro Paris Saint-Germain. Pascoal, deixa eu falar agora pra você. É um mimimi do caramba. É frescura esse negócio de não querer comemorar gol, porque jogou. Desde quando você comemorar um gol é sinal de desrespeito? Eu penso o seguinte, a declaração do Jô, que é um cara que está numa fase tão lúcida, numa fase tão legal, né? A declaração dele deixa algumas brechas para que as pessoas possam se utilizar. Por exemplo, gente, olha, eu já estou fazendo gol contra o meu ex-time. Espera um pouquinho, Jô. É a sua obrigação, filho. É a sua obrigação. Aposto que o seu pai falou isso para você. É a sua obrigação. Você joga no Corinthians, o clube que o revelou para o futebol. Você foi o jogador mais jovem a vestir a camisa do time principal do Corinthians, a fazer gol com a camisa principal do Corinthians. Você foi campeão da Libertadores no Atlético Mineiro. Respeito ao Atlético Mineiro pela conquista, mas você joga no Corinthians. Você tem que respeitar o clube que te paga. Você tem que respeitar a torcida que adora você e que ajuda a pagar o seu salário. É só isso. Isso é uma história que eu continuo sem engolir. Jogador que não... em respeito ao time onde eu joguei, eu não comemoro o gol. Perdão, em respeito a onde eu estou jogando, eu comemoro o gol. É só a minha visão. Posso dar minha opinião? Acabou... Pera. Ele acabou com o Facincane agora. Comigo? Por quê? Porque você discorda totalmente? Claro que não, ao contrário. Inclusive, nós concordamos ontem aqui no Expediente Futebol com a mesma situação. Por favor, Sormani. Mas eu quero... É rápido. O que vocês preferem? Um jogador que vibra com o gol e não marca nenhum? Ou aquele que diz que não vai comemorar e faz 4? Para com isso, gente. O importante é a produção do Jô em campo. Se ele jogar bem hoje, fizer um gol, o Corinthians ganhar por 1-0 e não comemorar, acabou. Assim. Morreu a história. Que mimimi é esse? Tem que comemorar o gol. Tem que comemorar. Comemora se quiser ou se não quiser. O importante, ele está lá dentro, sendo pago para fazer gol e jogar futebol. Se ele jogar bem e conseguir fazer um gol, ótimo, acabou. Não, a questão é essa. O que pegou na frase do Jô é que ele mesmo se complicou. Porque já estou fazendo gol contra... Não, Jô, gol não é favor. O gol é gol, pô. O gol não é favor, o gol é uma obrigatoriedade que você tem pra ganhar o jogo. São 3 pontos pro seu time, então o gol... não vou fazer o favor de fazer gol. Pô, pera aí, então não entra em campo. Fala assim, não jogo, contra o Atlético eu não jogo, contra o fulano eu não jogo, porque tem um carinho lá, então não vou jogar. Tem que fazer favor, você tem que ir lá, entrar e resolver a parada. Agora, comemorar ou não importa. Rabiot, o que você acha? Então, cara... Tua frase tá rodando o mundo, hein? Daqui a pouco começo a receber uns xingamentos aí em francês, inglês, enfim. Daqui a pouco vem no Twitter, mandou viador, essas coisas.
Que isso? Que isso? Ai, nossa. Meu Deus do céu. Desagradável. Mas vai aí, Rabião. Mas fala enfim, aí, com relação ao Jô. Gente do céu. O Jô que ele é pago para fazer gols, isso é nítido, é evidente que ele é. Mas eu acho que essa declaração, não vou comemorar porque eu joguei pelo Atlético, etc e tal, você não precisa fazer o gol, ô Jô, e sair mandando um chupa pra torcida do Atlético, não é isso? Exatamente. Você não precisa faltar com respeito com relação à torcida do Atlético, mas o fato de você comemorar o gol do Corinthians, tá certo? Você não vai estar fazendo nenhum tipo de ofensa, você não vai estar praticando nada contra a torcida do Atlético. Você hoje veste a camisa do Corinthians e você é bem remunerado para isso. E você está condizendo dentro do campo ali, está correspondendo às expectativas ali que todo mundo criou quando você chegou e etc e tal. E beleza, cara. Agora, falar que não vai comemorar, eu acho que é pequeno demais. Isso aí cara. passa, pequeno demais. O Fred, bobagem, quando jogava contra o Cruzeiro, pelo Fluminense, ele fazia gol e levantava a mão assim, tipo, gente, vou comemorar, Desculpa. fiz gol, Tá desculpado. Olha Hoje aqui. ele tá no Atlético, ele mete gol, Olha comemora, aqui. isso passa. Olha Tá aqui. passagem, calma. Garotão, Fala, garoto. meu papo é contigo. garoto? Você tá ausente pra caramba hoje. Não, tô aqui presente. Se você quiser, a gente nem te chama. Não, pode falar. Pode chamar? Não, pode chamar. Então vamos lá. Deu, como diz o termo que você inventou, né, que virou um jargão que você inventou, deu ingresia a contratação do Pablo pelo Corinthians? Bastante. Então, entendeu? Ok. Bastante. Então, antes de você explicar o bastante... E o Bordeaux também não gostou. Até rimou, né? O Bordeaux também não gostou. E o negócio pode terminar em... Deu ingresia. Do Pablo. Olha aqui, o negócio é o seguinte. Tem um pessoal super bem informado aí. São muito bem informados. Que é um pessoal que chama Urubucan, que é do Flamengo. Pessoal que tem o site, tem... Pessoal bem informado. Até que foi para eles na entrevista do vice-presidente do Flamengo Cláudio, Financeiro. Cláudio Prakovic. Cláudio Prakovic. falando que comprou o Everton Ribeiro no cartão de débito. E eles são bem informados. Eles deram uma informação agora aqui que o Flamengo está de olho no Pablo. Pode ser. Porque o Corinthians fez um acerto há uma semana, a gente disse aqui, com o empresário do Pablo e com o Pablo, sentou com os dois, mostrou a eles como seria feita a transação. O Bordeaux concordou, olha só, o Bordeaux concordou em receber, além do passe inteiro do Malcom, né, o Corinthians ficaria com uma parcela pequenininha, além de receber o Malcom em definitivo, ainda ficaria o Corinthians com uma parcela. E o Corinthians ia pagar em agosto, abril e agosto 3 parcelas para o Bordeaux. O Bordeaux disse que o negócio estava demorando muito para sair. E ontem entrou em contato com o Corinthians para resolver a parada. O Corinthians se viu apertado, até no aspecto financeiro, pelo menos essas são as informações que eu tenho, e o Corinthians fez uma nova proposta para acertar com o Pablo. E só nas luvas, ele ofereceu as luvas em 54 meses. Que era o tempo restante de Que é o contrato. tempo de contrato do Pablo, porque eles queriam ampliar o contrato do Corinthians para 54 meses. O Corinthians está pensando assim, Pascoal, talvez é para o jogador não torrar tudo. Porque você joga tudo na mão do jogador e vai lá e torra. Aí pelo menos se você dilui O jogador achou um O absurdo. clube está sendo um pai para o Atlético. Achou um absurdo. E o Bordeaux... O Pablo tem 13 jogos no Brasileiro. E o Bordeaux... Flamengo, Não, o Pablo tem contrato com o Corinthians até dezembro. Ele vai jogar no Corinthians até o final do Campeonato Brasileiro. Isso ele vai ficar. Para o ano que vem, a situação fica completamente em aberto, porque o Bordeaux só iria acertar com o Corinthians, porque o Corinthians queria acertar agora com o jogador para que ele continuasse na próxima temporada, porque ele vem se destacando no time do Corinthians. A coisa está desse jeito. O Pablo disse, legal, fico aqui até o final do contrato e quando terminar o contrato, voltaremos a conversar. Porque desse jeito não há. Eu digo o Pablo, tá, através do empresário, que o Pablo tem um empresário para cuidar dessa negociação. E deixou por esse caminho. Até as parcelas que deveriam ser pagas para o empresário na transação, os caras propuseram a long play, a perder de vista. E aí também o empresário não topou essa parada. Então, a situação do Pablo está na estaca zero novamente. Ela estava no zero, evoluiu, o Corinthians não pagou as luvas do Pablo do primeiro contrato, queria esse período de luva. Essas luvas seriam agregadas a esse novo período de contrato e ainda propôs mais 54 meses para pagar as luvas. Aí, gente, não virou, não deu negócio. Pascoal. Continuo dizendo, o Corinthians tem muito boa vontade de fazer as coisas, o que ele não tem é dinheiro. O que uma pessoa me passou a respeito do assunto é que o Corinthians também viu com bons olhos essa prorrogação da negociação para dezembro pelo seguinte. A carta na manga do Corinthians chama-se Guilherme Arana. Não
fazendo o negócio no meio do ano para até deixar o jogador com um certo peso e aí ficar com aquela história, entrega só depois e tudo mais, correndo o risco, pelo amor de Deus, de alguma situação acontecer com a Arana, se machuca, às vezes o cara não consegue terminar e aí complica toda a situação. Para dezembro, com o término do campeonato, com o Pablo garantido na equipe, o time podendo pensar única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro, a negociação se tornaria mais fácil, porque o Arana se valorizaria com a conquista e o Corinthians teria uma boa carta para dar ao Bordeaux e receber o Pablo em troca, sem qualquer tipo de valorização. O Bordeaux está contratando o volante do Atlético Paranaense. O Otávio. Por quanto? 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. O Corinthians não quis para ceder o Arana. O Corinthians pediu 10 milhões de euros na parte dele. Na parte dele. Nos 37% que o Corinthians tem. E o negócio não virou. E não virará nesses números em dezembro. Porque o treinador do Bordeaux deixou muito claro o seguinte, ele queria o Arana agora. Claro. Lá na próxima janela, ele acha que não sabe o que vai acontecer. Os dirigentes do Corinthians entendem que isso pode ser feito. Mas o Corinthians está alongando todas as dívidas que pode. Sim. Está alongando todas as dívidas que pode. E não está... Mas uma coisa é você, perder a possibilidade de vender um jogador. Pinta uma proposta para o Cleison hoje, vende agora, Pascoal. Outra coisa é pintar uma possibilidade de venda para o Guilherme Arana e você segurar o atleta. É um atleta com potencial. Eu acho que vale a pena a investida do Corinthians porque todo mundo nota a qualidade do Guilherme Arana. Não é um jogador cabeçudo, não é um cara que não sabe jogar bola. Então, a diretoria do Corinthians aí deixa o jogador no elenco amadurecendo. Ele vai ser importante aí, talvez, aí para o título brasileiro ou para a continuidade do Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians. E posteriormente, no final do campeonato, numa dessa ele é até convocado para a seleção, quem sabe. Porque eu acho que aquele Felipe Luiz também é fraco. Eu acho que tem outros laterais aí que poderiam ir no lugar dele. Numa dessa, o Guilherme Arana começa a ser convocado também pelo Tite, já que o Tite elogiou o futebol dele recentemente. Quem sabe não existe uma valorização. Com relação ao Pablo... Se hoje são 10 milhões... Na parte do Corinthians. Na parte do Corinthians. Mas se hoje são 10 milhões... Termina o campeonato campeão protagonista, a seleção do campeonato, e o Emerson Santos do Botafogo? Então, o Emerson Santos continua naquele patamar do... Não, mas o Pascoal, nesse não vale muito a pena o Corinthians fazer um investimento financeiro, porque o contrato do Emerson está acabando no final do ano e o Botafogo vai perder o jogador de graça. Para o Botafogo é mais vantagem ele tentar viabilizar... Mas é melhor contratar o Mineiro da Ponte, que é mais jogador, eu vejo. O Marlon. A negociação não, mas aí tem que pagar. Não. O contrato do Marlon termina em dezembro. Mas isso não é problema. Porque diz que paga e não paga. O Corinthians só não levou o Marlon porque ele já viu. Mas com relação ao Pablo ainda, Pascoal, o Corinthians ele tem, o Corinthians aí no caso do Pablo, ele deu os 15% que ele tem do Malcom lá por 1.800.000 euros. O Corinthians ficou de quitar e o restante que era 1.200.000 em três vezes, 3 de 400. Agosto, abril e agosto. Então, eu não venderia a minha capinha do meu celular pro Corinthians. Imagina, o Corinthians é bom pagador, tá sem dinheiro. Ué, o que é isso? Pascoal. Sua fatura do cartão de crédito tá vencendo. Tá faltando comida na tua mesa. Você põe comida na mesa, você paga o cartão. O senhor propaga o calote, mano. O senhor tem que propagar a justiça, não o calote. Pascoal, o que está acontecendo com o Corinthians? Quando é que o Corinthians vai conseguir colocar a vida financeira em dia? Quando tiver o patrocínio na camisa. O Corinthians não está pagando ninguém, Pascoal. O Corinthians não tem o patrocínio na camisa. E eu posso dizer para você que nesses últimos 20 dias, aproximadamente, o presidente do Corinthians, o pessoal da área de marketing do Corinthians estão se dedicando inteiramente à possibilidade, estão tentando viabilizar um patrocínio na camisa. Mas o momento do país, a gente sabe que não é o mais propício. E a arena do Corinthians, que uma vez o Andrés falou que lá era só jogo de futebol, né? Vai ter agora, foi anunciado lá, o Roberto falou, vai ter uma corrida aquelas de carro lá de... Monster Truck. Como é que chama aquilo lá? Monster Truck. Que pula. Não, vai ser que vai, o Flamengo vai andar naquilo. Isso é no estacionamento? É no estacionamento ou no gramado? No estacionamento. É no estacionamento? Na área, dentro do campo não... Porque... Não, mas peraí. Vai ser na arena. Então, no gramado. Mas precisa saber aí se são... Pra mim é mas lá de precisa ver fora. se esse evento será realizado na parte externa da arena ou dentro. Porque fora já aconteceram alguns shows de rock, hip hop. Já aconteceram lá. Na parte externa da arena já aconteceram alguns. É que eu acho que esse evento é muito grande para ser na... Esse evento é dentro do campo. Eu também acho. E aí, inclusive, pelo que eu havia lido, a empresa vai bancar a reforma do gramado.
Eu também acho que é dentro do campo, porque esse evento é muito grande. Não é mais ou menos como aquele evento que acontece em Paris, que são os pilotos de Fórmula 1 que fazem um evento com carros que fizeram isso no Morumbi. Fizeram isso no estádio. Geralmente é no Stade de France. E detonaram o campo do Morumbi. Arrebentaram o gramado. A corrida de Fórmula 1, eles fizeram uma corrida entre. Uma largadinha. Quando foi isso? Em 2014, 2000, no Morumbi, arrebentaram o campo do Estado de France tem todo ano. Tiveram que reformular. É um evento que são os pilotos de Fórmula 1, eles fazem precisa ter know-how. Se tem know-how para fazer isso, faz e não acontece nada. No campo do Se Palmeiras, não tem know-how, gramado, vai escangalhar o campo. É isso aí. Outra coisa, gente, a gente tem que saber o seguinte, no campo do Corinthians, para quem não sabe, tem refrigeração no gramado e ela é por baixo. Se botar um Monster Truck, né, para quebrar aqueles... Ele vai detonar aquilo lá, gente. Falou agora o engenheiro. Sem contar a grama. A grama também é importante. A grama acredito que não, mas o Estado de France também tem. Pascoal, além de ter feito medicina até o terceiro ano, ele saiu, ele fez agronomia no Luiz Queiroz. Corinthians joga... Até o quarto. Não fiz não. Corinthians, olha, e só pra... Tem aquecedor e tem um ar-condicionado embaixo do gramado do Corinthians. O Facincane, Corinthians joga completo, Romero volta? Não, o Romero a princípio não, tá fora do jogo. E agora, Marquinhos sem Gabriel contar também, que o Michael e o Arana, os dois, também sentiram dores no treinamento, viajaram com dores, né? Então também são dúvidas para a partida, atletas importantes. E o Corinthians, mais uma vez, vai sofrer. Espera lá, por causa de dorzinho em coxa, não vai jogar? O time já tá todo desfalcado, tem que entrar no campo. Os caras têm dor. Não é que vão jogar ou não. Tem dor, toma um remédio, vai pro pau, velho. Agora, eu queria só fazer uma pergunta, aliás, eu tenho importante... Você não tá com dor de dente? Não tá aqui no programa? Não, enfim, mas... Chama o canguru que resolve. Eu preciso mais. Que isso? Mas a questão é a seguinte, o... Pulando ali. Quê? Canguru no dente, tá pulando. Vamos, Facincane. Canguru no dente. A pergunta é, e o pagamento do Gabriel? Eu falei aquele dia lá, eu falei isso aí há um mês e meio atrás. Com isso. Não, chato você não. que vai pagar a conta do Corinthians? Não importa. A questão é a seguinte, o Corinthians, agora? Segundo o Benja, o Corinthians não pagou os direitos de mal. Pera, vai. Enumera as dívidas do Corinthians. Eu vou te dar uma questão. Só um minuto, eu perguntei agora, o Corinthians joga completo? A gente tá falando da dívida até agora, aí você espera mudar de assunto? Não, porque eu não queria interromper. Né? Então aí você para depois interrompe, eu tomo bronca. Então, Fábio Azevedo, o Atlético Mineiro vai completo hoje? Vai com o que tem de melhor. Completo não, o Fred está fora, por exemplo, né? Tá machucado, joga o Rafael Moura. Então o que tem de melhor? A dúvida é, será que ele vai lançar Robinho e Elias, que ele não lançou diante do Coritiba? É um jogo para quem tem experiência, né? Vai ter que botar os caras para jogar. Não, eu sugiro uma arte para amanhã. Okay. Os calotes do Corinthians. Não, mas peraí, eu tô falando do jogo. Gente, eu tô falando do jogo agora. Eu fiquei meia hora falando dos calotes, vocês não queriam falar. Calote não, dívida. Não te interrompo. Calote quando você tem intenção de não pagar. Não, agora não vai falar disso de novo. Isso é calote. O time é líder do Campeonato Brasileiro, mas é caloteiro, sobra diante do segundo colocado, sobra, tem dificuldade financeira, claro que tem. Aí os caras vêm com investigação da Polícia Federal. O Atlético Mineiro hoje? O Atlético Mineiro hoje talvez tenha algumas novidades. Estou dizendo talvez, porque depende do que o treinador mudou o time, botou um time mais jovem na última partida e o time foi mais acelerado num ritmo muito... E jogar? Não, um ritmo mais acelerado. Então, não sei se ele vai repetir a dose ou se vai montar uma estrutura nova com alguns jogadores que possam ser liberados do departamento médico. Vamos aguardar para ver a escalação do Atlético Mineiro e o Atlético precisa desse resultado. Já tirou o jogo lá, né, da Arena para botar no Mineirão, porque a torcida estava pegando no pé do Atlético. Mudou o treinador, ganhou uma partida, perdeu a outra. Vamos ver como é que vai reagir o time do Atlético diante do Corinthians. E vem de uma eliminação, né? Vem de uma eliminação na Copa do Brasil também. E de uma dura do presidente aqui no Fox Sport aos mais experientes que ele iria cobrar também, né? Também. E não falou só uma vez. Ele desde aquele dia até a data desse próximo jogo, discurso. São 4 manifestações do presidente. E ele está realmente cobrando os jogadores na tentativa de ver o time na melhor situação. O Atlético é uma grande decepção nessa temporada. 18 pontos, Pascoal. Quando o Atlético passar que cada um... E a culpa era do Rocha. Quando o Atlético parar de pensar que cada um é mais importante que o coletivo, o time vai jogar. Uma guerra de vaidades lá dentro absurda. Ontem o Sormani falou, vocês concordam, o Sormani falou que o Atlético é um time envelhecido.
Não acho que é envelhecido, eu acho que o Atlético, o problema dele é muito mais o egocentrismo dos jogadores do que o envelhecimento do elenco. Porque são bons jogadores e aqui Marcos no Brasil Rocha falou isso, depois ele pediu desculpa. Ele falou que não foi bem interpretado. Porque ele viu que ele tomou uma chamada lá dentro, mas é verdade. E, aliás, ele deveria ter sustentado isso. Porque o Atlético Mineiro é um time de estrelas e estrelas que estão indomáveis. Quando chegar um técnico com pulso, um cara respeitado, o Roger não conseguiu fazer isso e não enxergo, nesse momento, o Micali com essa força, o Atlético Mineiro vai voltar a entrar no trilho. Caso contrário, é uma guerra de vaidades. E felizmente também na escalação do Corinthians, para encerrar o assunto, do jogo tá chegando ali. Ele embarcou junto com o time do Corinthians. Ah, mas coincidência, gente. Para de Mas ninguém falou nada. Eu não falei nada. Eu falei que o Daronco tá aí. Mas faz parte da delegação? Por coincidência, eu não falei nada. Mas pera um pouquinho. Não é porque já vão fazer... Eu não falei nada. Eu falei o Daronco embarcou por coincidência com o mesmo avião do Corinthians. Não falei mais nada. É a hora do jogador enquadrar o Daronco. Porque o Daronco, ele tem consecutivos erros contra o Corinthians, tá certo? Só você, mano, pra encarar o Daronco. Não, é nada, ô Fabinho. Ali em 4-5, o Daronco não ia querer estufar o peito igual ele fez aí pra cima do Juan no último jogo. O negócio é o seguinte... Não, pera um pouquinho. Quem é que fez o check-in do Daronco? Foi o cara do Corinthians ou foi ele? Corinthians, o clima não é Corinthians. Não, ele veio de Porto Alegre. Inclusive, o Daronco, ele tem um histórico recente contra o Corinthians que ele tem errado muito. São erros aí crassos que ele não deveria ter cometido e cometeu. Daronco sentou entre os jogadores do Corinthians? Onde é que ele sentou? Muito longe, eu espero. Muito longe. Precisa saber. Então o negócio já foi negociado antes. Pascoal, se o jogador enquadra o juiz aí no aeroporto. Não faz. O juiz compra essa briga na hora do jogo ou não? Não faz. O mais importante na escalação do Corinthians Quem pagou a viagem do Daronco? Eu quero saber isso. CBF. Mas ele sai da onde? Mas qual a delegação? Ele sai de Porto Alegre, ele parou em São Paulo. Ninguém, como é que você tá insinuando que pagou Não, mas é isso que eu tô preocupado. Quem é que vai pagar? Se for a CBF, vai receber. Se for o Corinthians, essa passagem mesmo aérea, com os desfalques, não recebe. Eu vejo o Corinthians mais organizado que o Atlético e, felizmente, vendo pela escalação provável, o Giovanni Augusto é banco. Escuta. E nem deveria estar. Não, vai jogar. Quem é que fez o check-in do Daronco? Ele infraero, o check-in foi infraero. Foi feito pelo cara do Corinthians ou foi ele? Não, é infraero. Infraero não foi check-in. É o próprio que vai. Não, o check-in ali na hora. Não, o jogador do Corinthians não faz. Não faz. O check-in ali O jogador, o Mário Sérgio, faz o celular. nosso saudoso, finado Mário Sérgio, que Deus o tenha sempre em grande lugar, ele dizia o seguinte, que quando ele foi jogar futebol, ele foi fazer uma viagem, ele e a Mara. Check-in. E ele, ele não sabia fazer o check-in. Mas é o supervisor que faz. Por isso que eu tô perguntando. Mas no caso do não é o árbitro, jogador que faz o check-in. Então quem que fez o check-in? O próprio Daronco foi lá. Ele é infraero, está tudo ok, não sei o que, ele fez no aplicativo da empresa. Essa insinuação que o Sormani tá fazendo é muito feia. Gente, Não, isso aí foi uma coincidência, tá na cara que foi. E outra, o Daronco ele foi infeliz em ter andado junto com a delegação do Corinthians ali. Infeliz? Porque ele tá pano pra manga, pro Sormani ter um argumento como esse. Eu não, mas eu acabei de dizer aqui, vamos parar de achar essa história ridícula. Por que ele não ficou no banheiro durante uma meia hora? O cara tem o direito de viajar pra delegação, tá certo. Mas aí que tá. Era um por vez. A mulher viu a câmera. Pois é. Aí que tá, o Pascoal. Fica no banheiro lá, porque o banheiro do aeroporto geralmente é limpinho. Fica lá sentado uma meia hora. Fica uma meia hora ali, porque é igual a mulher... Pois é, a mulher de César. Não basta ser séria, precisa mostrar que é séria também. Precisa parecer séria. O Daronco ali, vendo que a delegação tá embarcando, a prioridade do time, o árbitro... A mulher de César não bastava ser séria. Que é isso? A mulher de César não tinha que ser séria. Não. Falei, não basta ser somente séria. Não, mas você falou a mulher de César. Ele não falou mulher. Parece o ditado do Chapolin. Ele falou mulher de César. Esse é o ditado. Mas é isso mesmo. A mulher de César não basta ser honesta. Então, honesta, não séria. Não, mas eu usei o séria dentro desse contexto. No caminhão, aquele caminhão de linha na então moto. o negócio é o seguinte, porque eu não quis colocar um pouquinho. O Daronco tá com a mochila. Ó a camisa dele, da delegação. Para com isso. Não, a camisa igualzinha lá. Sério, branca com aquela linha azul. É da CBF, Pera. O Daronco, ele vendo ali que a delegação do Corinthians estava embarcando, ele poderia ter esperado talvez uns 15, 20 minutos, deixava a delegação embarcar para depois entrar lá na sequência. Mas por que isso? Para evitar esse tipo de comentário. Claro que não. Óbvio que eu tô. Claro que não, mano. Para com isso. Ele vê nos vídeos. Lógico. A gente tem que parar de achar Só um minuto. Vocês estão polemizando. Não tem necessidade. Vocês estão querendo polemizar um negócio que não tem a menor Por que você polêmica. colocou esse vídeo no ar, então? Não sou eu. Ele saiu de Porto Alegre, eu não coloco vídeo nenhum, amigo. A produção coloca. Agora tá lá o Daronco embarcando por coincidência com a delegação do Corinthians. Não tem polêmica. Eu não sei Beija, ele saiu de Porto Alegre. Ele saiu de Porto Alegre, se juntou à delegação em São Paulo.
E cadê a delegação do Corinthians? Não tô vendo um cara. Se ele quiser viajar do lado do Roberto de Andrade, conversando a viagem inteira, ele tem o direito. São caras do futebol, peraí. Vamos parar com essa baboseira, essa coisa ridícula. Peraí, vocês também estão colocando uma situação aqui que não existe, hein? Pelo menos essas imagens, onde está a delegação do Corinthians aí, no vídeo? Bom, a produção que passou. A produção que passou, porque nessas imagens que vocês estão mostrando... Tá desembarcando em não tem a produção um cara... Segundo a produção, que espero que esteja falando sério pra mim, a delegação já havia entrado no avião. Então aí que tá. Mas se entrasse ou não, se tivesse porque dá impressão, o senhor me falou, aquele cara de mochila. Aquele cara de mochila, ele deve ser, sei lá, um camelô lá em... Não, falei que a mochila dele tinha o distintivo do Corinthians atrás. Não é? Gente, vocês estão polemizando um negócio que não tem a menor polêmica. Aí não tem um jogador do Corinthians nessa imagem. Então o Daronco, ele fez a estratégia correta. O Daronco pode ter no voo do Corinthians, um voo antes, um voo antes, um voo depois. Não tem problema nenhum, sentado lá. Não tem problema nenhum. Qual é a dificuldade disso? O Daronco só optou no jogo do Corinthians no campeonato. Já não chega o pessoal do Atlético Mineiro que estava reclamando. Qual que é o retrospecto do Daronco captando os jogos do Corinthians? Nesse campeonato brasileiro, ele optou um jogo só. Corinthians 2, Santos 0. Mas pega os campeonatos aí que passaram aí, por exemplo. Teve problema no jogo? Houve naquele Corinthians e Fluminense gol impedido do Gum. Era ele o árbitro. Aquele jogo no Maracanã, Corinthians e Flamengo, que o Guerreiro tava lá, acho que 2 quilômetros à frente do último defensor do Corinthians, era o Daronco o árbitro. Mas que era o assistente? Assim vai. Assistente. Não, mas faz parte do trio, o pacote. Quando o torcedor, Fábio, o torcedor tem que xingar um cara só, ele não pode fazer Eu sinto o seguinte, eu sinto o seguinte, o senhor pega no pé do Daronco porque ele já está com o bíceps maior que o seu. E você está com inveja dele. Então a questão é essa. Dá uma olhada aqui, ó. O Daronco está maior que você e você está preocupado com isso. Ó. E o senhor está preocupado. Você acha que dá pro Daronco, ó? Isso aqui não é um bíceps, é um bumbum de anão, ó. Dá pro Daronco? Não dá, filhão, não dá. Tá? Você acha que vai ter problema agora, não? Tá? Ele Já é uma ameaça. Associação. Sabe o que acontece? Eu vou te falar, o sucesso subiu a cabeça dele, porque aquela frase dele da Ferrari tá rodando o mundo. É louco, cara. E essa agora, então... Como é que seria em hebraico essa frase? Anilome da Berivrit. Muito bom. Eu falei que eu não sei falar hebraico. Muito menos eu que entendi em Pascoal, mas hoje é um jogo complicadíssimo pro Corinthians. Não, pro Corinthians não, acho que é mais pro Atlético, porque o Corinthians, mesmo perdendo hoje, o Corinthians já é campeão no primeiro turno, não muda de folga. Mas perde a invencibilidade. Como não muda nada? Brasileiro, tá maluco, ele tá em viés de baixa. Se perde hoje, vai ficar pior ainda. Não é viés de baixa. Veja, pelo amor de Deus. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians e o Palmeiras têm o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa vencer, não perder hoje. Não perder. Na minha opinião, se a gente fizer aqui um palpitômetro, eu acho que o Corinthians vai ganhar. Eu acho. Eu acho que vai ganhar. Eu acho. Você achando isso é péssimo. O Corinthians abre 11 pontos pro Grêmio, então? Acho. Abre 11? Acho. Porque o Grêmio vai jogar contra quem? Produção. Atlético Goianiense. Então esquece. A diferença vai ser mantida. Em 8. Em 8 pontos. Será mantida porque o Grêmio vai ganhar do Atlético Goianiense. Mas o jogo é em Atlético Goianiense. É em Goiânia. Esquece. Muda o placar, né? Eu acho que o Corinthians ganha. O meu palpite é vitória do Corinthians em BH. 1-1. Esse é um jogo, pra mim, com muita característica de empate. De empate. Cara de empate. Qual? Corinthians? E Atlético. Um Robinho arrebentando. 1x0 gol do jogo. Aí não comemora. Tem o Você Robinho. lembrou? Tem o Robinho na história. Você lembrou bem. O Obrigado. Robinho nunca perdeu pro Corinthians. Perdeu sim, 1x0 Não, gol ele do já Gil tinha de saído, cabeça na já Vila tinha Belmiro. saído, já Não tinha importa, saído ele do assinou jogo. a súmula, jogou. Já saiu. Naquele Jogou. momento, quando ele saiu, tava 0x0. Mas não importa, só vale então o placar quando ele tá em assim campo. como o Diego, o Quer dizer, Robinho o Santos nunca não perdeu perdeu pro pro Corinthians. Por vez. Nunca perdeu. Não, é. Então já o Santos não perdeu aquela começo a partida. achar... Refaça seu placar. Eu vou refazer Lave meu sua placar. boca. Se o Robinho fizer parte do time que entra em campo ou entrar em campo, o Atlético não perde pro Corinthians. Aí o Corinthians ganha com o Robinho em campo, amanhã o Sormani fala, mas ele não tá usando a chuteira laranja que dá Não, não sorte vou pro falar. Robinho. Se ganhar, quebrou, tá bom, Quebrou. Mas já quebrou, É um 1x0 tabu. gol É do um Gil na tabu. Vila O Belmiro. Corinthians tem 32 partidas de invencibilidade, invicto no Campeonato Brasileiro. Pra mim, esse jogo tem toda a característica de empate. Cheiro aqui. de empate tremendo. Como que é? Empate Como ou é que é? Atlético A vai Flavinho não jogar? tá aqui. Como que é cheiro de empate? Não sei. Olha, Nosso nós vamos ouvir tradutor agora. dessas Nós coisas não vamos veio. ouvir agora. É isso, empate. É isso, deve ser. Desagradável. Que desagra... Boa, João, é isso mesmo. lado, Do hein, empate. João? Deve ser esse o cheiro do empate. O que você fez? Faz de novo. Não. Tá que tá perto. Tá louco, tá do meu lado. Não, não foi isso que você fez, não. Claro que foi, óbvio que sim. Só brasileiro tem isso, razão, aqui, você é ó. nojento, espingou tudo. Olha, Eu espirrei você. Perdigou, te bora, Maluco. Nós vamos ouvir agora. Hora do Nós almoço, vamos ouvir agora o André Figueiredo, diretor do Atlético Mineiro. O André Ele Figueiredo reclamou, hein? O André Chorou, Figueiredo, ele reclamou dos erros de arbitragem
contra o Atlético, contra o Corinthians. Só que ele fala que quando o erro é pro Corinthians, tem um peso muito maior, que se repercute muito mais. Então vamos ouvir aí o André Figueiredo e na volta eu espero que o Mano, de uma forma educada, equilibrada e civilizada e imparcial, como sim, caracteriza, comente a respeito. Vamos ouvir o André Figueiredo, diretor do Galo. Se falou 3 dias seguidos de um erro contra o Corinthians, né? E o mesmo erro teve contra o Atlético e Curitiba, né? Prejudicando o Atlético. Então, assim, a gente precisa dar peso, né, igual, porque senão você traz um árbitro aqui e parece que só o Corinthians foi prejudicado, né? O árbitro é um excelente árbitro, é um árbitro de pulso, é um árbitro que é um dos melhores que tem. O Atlético acredita na arbitragem brasileira, o Atlético quer uma arbitragem isenta de qualquer erro, né? A gente sabe que eles são humanos e a velocidade do jogo aumentou. Nem as câmeras ultimamente estão conseguindo pegar alguns lances e quem vê os lances ainda consegue ficar com dúvida. Você põe zoom e as pessoas que analisam ainda têm dúvida. Então é uma covardia se cobrar o que cobra do árbitro. Mas me preocupou a superexposição do erro do Corinthians e quase nada do erro do Atlético e dos outros jogos. Foram 9 jogos, com certeza tiveram erros ou iguais ou até piores. Então, preocupou o Atlético e eu vim fazer um posicionamento pelo clube, dizendo que nós estamos preocupados sim com o jogo, porque a exposição foi muito grande. Bom, vou avisar uma coisa para o André Figueiredo, que ele não deve assistir o Fox Sports Rádio. Por exemplo, na segunda-feira fizemos uma enquete no Twitter, no nosso Twitter, ganhou que o pior erro da rodada havia sido o do Galo, aqui no Twitter. Agora, meu menino... Mas teve peso no resultado? Meu menino que está com uma fase espetacular, frase sua rodando o mundo inteiro, da Ferrari e tal, pergunta a você, tá certo o André Figueiredo dirigindo o Galo? Eu estou preocupado que ele fala que o erro do Corinthians foi super valorizado e do Atlético foi minimizado. Eu vou fracionar a análise em 2 situações ali, Benja. Caramba! Fracionar! Tomou sopa de letrinha! Quem te viu? Quem te vê? Você comeu um dicionário ontem à noite, sopa de letrinha, velho. A frase dele tá rodando o mundo, ele tá nessa marra. Então, fracione o seu comentário. Vou fracionar a análise em 2 partes. Vamos lá. A primeira, ele tem razão? Tem. Que de fato o erro do Corinthians ali, no caso aí o erro da arbitragem no jogo do Corinthians e Flamengo, foi muito mais exposto do que o erro do jogo do Atlético. Fato. Nesse quesito ele tem razão. Falaram muito mais daquele erro aí do gol do Jô do que do erro aí contra o Atlético Mineiro. Isso aí ele tem razão, concordo. Só que esse chororô que ele tá pregando aí, ele tá colocando uma pressão na arbitragem ali a favor do Atlético Mineiro. Por mais que ele diga, não, eu quero uma arbitragem isenta, imparcial. Por que o erro do Corinthians foi mais discutido do que o do Atlético? Por exemplo, o Donald Trump, se ele bate o carro, vai ser notícia no mundo inteiro. É o Corinthians. Agora, se qualquer outro bate o carro, que o vendedor de coco aqui na frente, se ele bate o carro, ninguém quer saber. Pô, mas o que você quer dizer com isso? Uma coisa é gigante. E o Atlético é o quê? É grande também. Mas por que você comparou o Atlético com o vendedor de coco? Não, por que você comparou o Atlético com o vendedor de coco? O Atlético com o vendedor de coco? Põe em inglês essa frase do Donald Trump. Não, sem polêmica. O Atlético é gigante também, mas o Corinthians é maior que o Atlético, gente. Óbvio. O Flamengo é maior do que o Atlético. Ou não? Maior Corinthians? Olha só, o erro... Quem? O Flamengo? Não é. Mesmo patamar. Mano, o erro foi maior desse Nada jogo. Contra o Atlético. Agora vão começar a me xingar também. O pessoal de Minas Gerais vão começar a me xingar. Claro, você comparou o Atlético com o vendedor de coco. Não comparei. Você chamou o Atlético de vendedor de coco. Não comparei. O Atlético é o vendedor de coco, o Corinthians é o Trump. Mas não adianta. Existe mesmo aqui no futebol brasileiro, o eixo Rio-São Paulo é super valorizado, tá na cara que é. E ele sabe disso. Por exemplo, a exposição que o Corinthians tem na mídia é maior do que a do Grêmio. A exposição que o Flamengo tem na mídia é maior do que a do Cruzeiro, ou tô errado? O eixo Rio-São Paulo é realmente o eixo explorado. Só falar uma coisa, Essa entrevista aí do dirigente do Atlético, do André Figueiredo, ela foi dada ontem. Foi de tarde essa entrevista. Foi ontem à tarde. E ele falou tudo isso sem ver o Daronco embarcar com a delegação do Corinthians. Para. Mas que isso? Sem ver o Daronco. Imagina se ele tivesse visto. Ô Pascoal, você concorda com o André Figueiredo dirigindo o Galo? Ele falou, estou preocupado que o erro da arbitragem Corinthians-Flamengo está super valorizado e ninguém fala do erro do Galo. Nelson Batista era um gênio, né? Um dia perguntei, falando com ele, falei, Nelson, você está reclamando outra vez? Acabou a entrevista, eu falei, você reclamou outra vez da arbitragem? Ele falou, Pascoal,
ninguém reclama do jogo que acabou, é sempre pro próximo. Não, é outra coisa que eu Aí, te perguntei. O Daronco é pro próximo. Não, o Atlético foi prejudicado. Coisa. Ele tá reclamando. Não mudou o Atlético assunto. foi prejudicado no jogo contra o Coritiba. Não é isso que ele. Não é isso o resultado não mudou. Mas não é isso que eu te perguntei. Ele está reclamando. Ó, e o Paris Saint-Germain contratou o Neymar, hoje você tá meio aéreo. Olha aqui. Ele reclamou que ele falou: estou preocupado. Põe de novo. Eu tô igual o Datena aí. Põe as imagens aí. Põe de novo um abraço da Datena. Põe aí. Não. Põe aí o André Figueiredo pro Pascoal prestar atenção, porque o Pascoal não ouviu. Então põe de novo. O pior é que eu ouvi. Então não parece. Vamos lá. Eu tô tentando traduzir a situação. Se falou 3 dias seguidos de um erro contra o Corinthians. Né? E o mesmo erro teve contra o Atlético e Curitiba, né? Prejudicando o Atlético. Então, assim, a gente precisa dar peso, né, igual, porque senão você traz um árbitro aqui e parece que só o Corinthians foi prejudicado, né? O árbitro é um excelente árbitro, é um árbitro de pulso, é um árbitro que é um dos melhores que tem. O Atlético acredita na arbitragem brasileira, o Atlético quer uma arbitragem isenta de qualquer erro, né? A gente sabe que eles são humanos e a velocidade do jogo aumentou. Nem as câmeras ultimamente estão conseguindo pegar alguns lances e quem vê os lances ainda consegue ficar com dúvida. Você põe zoom e as pessoas que analisam ainda têm dúvida. Então é uma covardia se cobrar o que cobra do árbitro. Mas me preocupou a superexposição do erro do Corinthians e quase nada do erro do Atlético e dos outros jogos. Foram 9 jogos, com certeza tiveram erros ou iguais ou até piores. Então, preocupou o Atlético e eu vim fazer um posicionamento pelo clube, dizendo que nós estamos preocupados sim com o jogo, porque a exposição foi muito grande. Tá aí, Pascoal. Primeiro lugar, 2 coisas. Vamos, como diz o meu menino, vamos fracionar a pergunta em 2. Que foi boa, hein? Primeiro, você concorda com o dirigente do Galo, que dizendo, tô preocupado, o erro do Corinthians foi super valorizado, ninguém falou do erro do Galo? Não, eu não concordo. Aconteceu isso? Aqui mesmo, nós aqui na segunda-feira comentamos com a mesma importância os 2 lances. Não comentamos. Tanto que... Não comentamos. Nós gastamos quase uma hora para falar do jogo do Corinthians com o Flamengo e no final do programa nós falamos do erro do Atlético contra o Curitiba e morreu. A enquete aconteceu. Sejamos justos. Não, mas você concordou com o dirigente do Galo? Mas é evidente, mas eu concordo quando o Mano diz que tem um peso, um time em relação ao outro. É lógico, eu não acho que o Atlético é um vendedor de coco. Mas eu não falei isso também. Eu não falei isso. O Atlético é um time grande, faz parte da elite do nosso futebol. Mas o Corinthians está num patamar, em termos de mídia, o Corinthians é muito mais midiático do que o Atlético. É muito mais, gente, isso é óbvio. Como o Corinthians é muito mais midiático que o Santos. Como o Flamengo é mais midiático do que o Santos. Nós vamos falar do jogo daqui a pouquinho de Santos e Flamengo. A gente vai falar do Flamengo e um tostãozinho do Santos quando eu for falar. Não, pera um pouquinho, não, tô falando sério. Então, quando a gente vai comentar o erro do Corinthians, tem um peso muito maior, porque a mídia corintiana, ela é imensa. A mídia corintiana não. Não, a mídia corintiana não é isso que eu quis dizer. É a audiência mesmo. Audiência, exato. A audiência corintiana, o Corinthians é uma torcida gigantesca. Mas o erro interferiu no placar, né? Tem isso, né? E ainda por cima, o erro interferiu no placar do jogo do Corinthians. Segundo alguns, não tem essa leitura. O erro do Atlético, primeiro, o Atlético não tem a mesma massa de seguidores que o Corinthians tem. E outra coisa, não interferiu no resultado do jogo. Ponto. Eu ia exatamente chegar nesse ponto que o senhor me ajudou. Você tá enrolando, ele foi lá e pá. Não, queria eu acho insuportável dirigentes que vêm antes de jogo falar de arbitragem, colocar pressão. Tá todo mundo botando... E o pior disso tudo é dizer, não, eu acredito no campeonato e acredito na arbitragem. Ele não está acreditando na arbitragem e não está acreditando no campeonato. Mas o erro foi muito supervalorizado do Corinthians do que do Atlético? Por exemplo, eu não marcaria o pênalti que foi marcado a favor do Atlético Mineiro. Pra mim aquilo lá é bola bateu na mão. Pascoal, ele tá reclamando que ninguém falou do erro do Galo. Você concorda? O escanteio foi um absurdo, o gol anulado. Um gol anulado. Responde. Você concorda com ele isso? Ele falou, só falaram do erro do Corinthians, do Flamengo e não falaram do erro do Galo. Os erros, nós falamos aqui. Não, você concorda com ele? Concorda ou desconcorda? Sim ou não? Eu concordo em parte. Qual a parte que você não concorda? Eu não concordo de se dar toda essa obrigação pro árbitro que vai apitar o próximo jogo. Mas não é isso que ele falou. Entendeu? Deus do céu. Quer ver? Fábio Azevedo, o dirigente do Galo
reclama que o erro contra o Corinthians foi super, hiper, mega valorizado e ninguém falou do erro do Galo. Você concorda com o dirigente do Galo? Concordo. Pronto, caiu um braço, deixa eu ver seu braço aí. Em parte, eu concordo caiu um braço em pra falar parte, isso, porque o agora pênalti marcado a favor do Galo também não foi, na minha visão. Mas não é isso, agora Brasil. bateu na mão. Não é isso que está sendo discutido. Em parte, eu concordo com o dirigente. Respondi uma em palavra parte, numa parte sim e outra parte então não. Esquece a parte não, a parte sim só. O gol anulado contra o gol anulado de cabeça é um absurdo, uma aberração, uma vergonha. É isso que ele está falando. Discutiu-se mais o erro do Corinthians do que o erro do Atlético? Então, sim ou não? A gente está discutindo agora mais o erro do Atlético. Não, é isso que porque o Atlético também é gigante. Ao contrário, eu não acho que o time do Atlético é time de vendedor de coco. Eu não acho. Eu acho o time do Atlético gigantesco. O senhor agora tá campeão da Libertadores da América, gigantesco. O Atlético Mineiro. Tá fazendo um mau campeonato. O senhor foi raso no seu argumento e jogou pra mim. O senhor foi raso. Em nenhum momento aqui, eu insinuei que a torcida do Atlético tá me xingando por sua causa, Pascoal. Por sua causa. Não. Eu não falei aqui em momento algum que o Atlético é um time de vendedor de coco. Eu falei que o Corinthians é o Donald Trump, é diferente. E o Atlético era o quê? Eu não falei que o Atlético era isso. Eu falei. Não. Eu comparei a exposição que o Corinthians tem. Eu falei, óbvio que o Corinthians vai ter uma super exposição. Eu falei, se o Donald Trump bater o carro, segue o barco. Se o vendedor de coco bater o carro, tem outro. Eu já tentei te ajudar aqui. Não, pelo contrário. Agora o Pascoal, que está sendo atacado e coagido pelo Benjamin, porque o argumento dele foi raso, como uma piscina de lavar pé. Ele chega aqui e começa a me atacar, me jogando pros leões. Agora eu não posso pisar em Minas Gerais por sua causa. Só vou dizer o seguinte para vocês. Eu concordo em parte com o dirigente do Atlético Mineiro. Em parte. Mas eu não acho que o time do Atlético seja o que disse o Mano. O que ele falou? Eu não falei isso. Eu não acho que o time do Atlético seja o que disse o Mano. O que ele falou? Para quem pegou o programa agora. Eu acho o Atlético sensacional. Campeão da Libertadores recentemente. Acho que o time decepciona nessa temporada. Decepciona. Esse é o seu problema, sim, Pascoal. Senhor. Você coloca tudo no mesmo balaio, como se tivesse tudo no mesmo peso. Não tem, Pascoal, não tem. O Atlético não tem o mesmo peso que quem? O Atlético tem o mesmo peso que qualquer outro. São 20 no Campeonato Brasileiro. Não tem. Você sabe que não tem, Pascoal. Por que o Daronco vai apitar esse jogo? O Atlético tem o mesmo peso na mídia que o Flamengo? Não. Na mídia? Cai o braço de falar a verdade. Fala, Pascoal. Para de fazer média, Eu acho que o futebol brasileiro tem times que estão num patamar e outros que estão num patamar abaixo. E quais estão em um e quais estão no outro? Eu acho que Corinthians e Flamengo estão num patamar acima. E existe um patamar dos outros então, e um patamar ainda inferior. Peraí, estica o braço, deixa eu ver se caiu. O quê? Não caiu, tá com os dois. Claro que não. Mas isso não tem problema. Eu só não acho... Foi o que o Mano falou. Pois é. Só que eu... Não foi. Lógico que foi. Não. Claro que foi. Não foi. O que ele falou? O comparativo não foi. O comparativo não foi o mesmo. Eu quero dizer o seguinte, o dirigente do Atlético tem razão de reclamar. Ponto. Agora você concorda? Agora você concorda? Em você parte. Discordou e concordou. Tchau, em Pascoal. parte. Você Uma vai parte ouvir sim, outra o Léo parte Silva, não. Leonardo Silva, Rafael Moura, o Fagner e o Pedrinho. Porque eu vou te falar, se você perguntar as horas pro Pascoal hoje, ele vai responder o mês, o ano e não vai falar. Mas o cara tem razão no que vai ele tá dormir. reclamando numa Você não parte, fala na nada outra com parte nada. não, Vamos é. ouvir lá. Hoje você tá complicado. É surpresa para todo mundo essa campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Principalmente com invicto. Né? Então é a primeira vez que isso acontece nessa circunstância. E a gente espera poder fazer um grande jogo para quebrar essa invencibilidade deles. Eles estão fazendo por merecer essa campanha, estão jogando muito bem, né, no Campeonato Brasileiro. É uma equipe muito forte, muito equilibrada, com grande trabalho. E a gente espera poder colocar o nosso trabalho para quebrar essa invencibilidade, fazer valer o nosso mando de campo, né, com o apoio da nossa torcida, que é muito importante também, ela estar junto conosco nessa situação, nesse momento de mudança, para que a gente possa vencer o Corinthians e pensar na nossa evolução daqui para frente. Os números, por si só, nos assustam, não tem como negar isso, mas todo tabu e toda sequência foi feita para ser quebrada. Né? Tomara que a gente esteja num dia feliz, não só, né, nas finalizações, mas também em todo o conjunto, que a gente consiga essa vitória. Acho que o mais importante vai ser a gente conseguir a vitória, independente de como ela seja. Se seja por um gol ou por mais, mas a gente tem que ir passo a passo e tentar, né, vencer essa retranca e essa defesa tão sólida que é a do Corinthians. Eu vou fazer uma comparação aqui, que o ano passado eu estava no Figueirense e a gente enfrentou o Inter da mesma maneira. O Inter líder, imbatível e tudo.
ele foi a Florianópolis e o Figueirense, um time de menor expressão, conseguiu vencer. Aí, logo em seguida, o Inter teve aquela sequência de derrotas, mas a primeira derrota foi pelo Figueirense. Não se compara Figueirense e Atlético, eu não estou querendo falar disso, mas compara que todo mundo quer bater o líder. E hoje o líder é o Corinthians, então é o time a ser vencido. Nós, como Atlético Mineiro, um time grande que a gente precisa retomar os bons resultados dentro de casa. Mesmo se não fosse contra o líder, a gente já tem uma vontade, então contra o líder uma vontade extra e esperar o jogo. O jogo é jogado e tomara que a gente consiga sobre isso tudo. Um jogo grande, né? Sabemos. A gente sabe que o Atlético tem a sua força no Horto. Sabemos que tem também no Mineirão, né? Sabemos que a torcida vai empurrar, vai querer ajudar. E nós temos que ter frieza, né? Sabemos da importância do jogo, procurar fazer um grande jogo para que a gente possa sair daqui com um bom resultado. Realmente, como eu tinha falado, sempre tive o privilégio de poder ver ele jogando aí pela seleção brasileira, né? E sempre fui fã dele. É um encontro que sempre esperei também, né? Ter um ídolo jogando, seja a favor ou contra, mas graças a Deus poder estar também vendo ele jogar de próximo aí vai ser um encontro bacana. E ontem o Pascoal não, viu, o Fábio Azevedo? O Mano ficou bravo que o Pedrinho falou que é fã do Robinho. Está certo? Ué, não, falou que vai trocar a camisa e tudo mais. Não pode mostrar fraqueza. Não. Qual que é a camisa do time do coração, Qual gente? o problema? É isso aí. Trocar. É a camisa, qual o problema? Quando você sabe que ele é santista? Porque ele é fã do Neymar. Então do que nem Robinho. do Robinho. É que nem o Vinícius Júnior. O Neymar que era palmeirense. Vinícius Júnior também é santista, Bom, gente. vamos pro WhatsApp. Qual o problema? WhatsApp. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente. Vamos ver. Veja, galera da Fox Rádio, que é o Paulo da Pipoca, interior de Ceará. Quer dizer que eu sou muito fã de vocês, viu? Eu acho que eu sou o maior fã aqui da cidade, sem dúvida. Uma pergunta pra você, Beijo. Aproveita que você tá perto aí do rapaz. Pergunta aí pro Facicani por que ele tem tanta raiva do Cuca e do Palmeiras. Ontem